Fala pessoal do Multiform Movement, tudo bem com vocês? Meu nome é Renato e eu quero falar sobre um assunto muito legal hoje. Quais são as estratégias para vencer o dia mal? A gente vive uma constante guerra, isso é um fato. E a pergunta que eu te faço agora, será mesmo que eu e você estamos prontos para esse dia? E muitas das vezes, uma batalha, a gente consegue visualizar o nosso inimigo na nossa frente. Mas aí que está o problema. A batalha espiritual, a gente luta contra um inimigo invisível aos nossos olhos. Porém, ele não deixa de ser real. E para nós conseguirmos vencer essa batalha, nós precisamos e devemos saber quem são os nossos inimigos. Então, os nossos 3 inimigos principais, que são o mundo, a carne e o diabo. Mas calma, a gente tem uma certeza. Pela morte e ressurreição de Cristo, nós já somos vencedores dessa batalha. O problema maior não é a presença do diabo, mas sim a ausência de Deus nas nossas vidas, porque sem isso a gente não consegue vencer. É impossível você lutar contra o inimigo sem a presença de Deus e vencer. Em Efésios 6, 11 e 12 diz assim: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E às vezes nós achamos que os nossos inimigos são pessoas, é o nosso vizinho, é o nosso irmão, a nossa sogra, é o nosso sogro, são pessoas que nos maltratam, são pessoas que nos ofendem, mas não. O nosso inimigo real não é essas pessoas, é o que está por trás dessas pessoas, mas sim o diabo. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque sem querer a gente pode acabar ofendendo e matando uma pessoa. E para entrar numa guerra, é importantíssimo você saber quais armas utilizar. Ninguém entra numa guerra desarmado, a não ser aquele rapaz lá do filme Até o Último Homem, que ele entrou na guerra sem arma. E mesmo assim ele conseguiu salvar 70 e tantas vidas. E Paulo, ele nos dá todas as dicas de quais armaduras nós podemos usar. Ele se baseia no soldado romano da época. Então a gente vai ler Efésios, capítulo 6, do versículo 14 e 18, que lá ele explica tudo sobre isso. Assim, mantenham-se firmes, cingidos com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então aqui Paulo ele lista 5 equipamentos. E o que a gente faz com essa armadura? O que é essa armadura? Para que ela serve? A armadura serve para proteger a gente na batalha. E uma dica muito importante, a minha armadura não serve em você. Essa armadura é individual. E essa armadura você não consegue vestir, você não consegue comprar na loja de um shopping ou então encontrar no seu guarda-roupa. Não, essa armadura ela é espiritual e você consegue vestir ela somente pela sua fé. E constantemente, diariamente, o inimigo lança setas, ciladas contra a nossa vida. E se nós não tivermos com a armadura de Deus equipada, a gente não consegue resistir. Paulo ele começa falando do cinto da verdade. O cinto na armadura romana era uma peça fundamental, porque ela unia a parte de baixo com a parte de cima da armadura e dava mobilidade ao soldado. Então, com o cinto ele podia se mover com agilidade na batalha. E a verdade é esse elemento que dá função na vida do crente. Se a gente não tiver uma vida baseada na verdade, que é a palavra de Deus, meu amigo, a gente não consegue se movimentar. E quando o cristão vive uma vida baseada na verdade, na presença de Deus, ele afasta o diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Nós temos que ter cuidado para nós não vivermos uma vida de pura religiosidade, uma vida de hipocrisia, como os fariseus mesmo viviam antigamente. Pessoal, vamos viver em verdade. A segunda armadura mencionada por Paulo é a couraça da justiça, e ela é de extrema importância no combate corpo a corpo, numa luta, porque ela protege os seus órgãos vitais, como o pulmão e o coração.
E por que nós temos que proteger o coração? Porque é no coração que nasce o pecado. Quando o nosso coração deseja, todo o nosso corpo tende a fazer. Mas nós não devemos apoiar na nossa justiça. Não, nós não somos justos. Nós temos que apoiar na justiça de Jesus Cristo, que através da sua morte, ele nos justificou. E nós devemos fazer o que é certo. Nós devemos fugir do pecado, nós devemos guardar o nosso coração. Porque o seu estilo de vida, o meu estilo de vida, ele dita quem nós somos. Então, vestindo a couraça da justiça, nós conseguimos resistir ao pecado. Nós conseguimos dizer não, porque nós estamos com o coração voltados totalmente para Deus. E se nós não guardamos o nosso coração, nós podemos ficar com marcas e sequelas que talvez é difícil tirar. Lá em Salmo 119:11 diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Nós devemos fazer isso, esconder a palavra de Deus no nosso coração. E só assim nós conseguiremos resistir ao pecado. O terceiro elemento que Paulo falava é a sandália do evangelho. Os soldados romanos, eles vestiam sandálias, eles não iam descalços para a guerra. Por quê? Porque às vezes o terreno era escorregadio, ou então tinha um terreno íngreme. Eles precisavam de um calçado para dar sustentação, para que eles não escorregassem. E o calçado desses soldados, existiam cravos, espinhos. Para que isso? Para que na hora da batalha eles ficassem firmes, para que eles pudessem se mover com agilidade, para que eles pudessem caminhar rápido. E nós devemos ter a palavra de Deus como base para os nossos pés. Nós devemos andar segundo a Bíblia. Nós devemos colocar em prática aquilo que nós lemos, aquilo que nós aprendemos. Porque só assim nós não escorregaremos, nós não cairemos nas dificuldades, nas batalhas. E só assim conseguiremos correr a carreira proposta por Deus, colocando a palavra em nossa vida. O quarto elemento é o escudo da fé. Paulo fala que antigamente eles usavam um escudo de 1,20 m aproximadamente por 60 centímetros de largura. Era um escudo muito forte, feito de metal, revestido de aço. E o escudo do cristão é a fé. A nossa fé precisa estar robusta, consistente. Mas como que nós desenvolvemos essa fé? Será que é do dia para a noite? Não. A fé, ela é desenvolvida numa vida diária de comunhão com Deus. É como se você pegasse um grão de mostarda. Ele é muito pequeno. Só que se você rega e deixa ele crescer, ele vira uma grande hortaliça. E naquela época de guerra, os soldados, eles colocavam a flecha inflamada e colocavam fogo e atirava. Então, você imagina só, se não tivesse um escudo preparado para defender, eles todos morreriam queimados. Ou seja, uma faísca pequena faz um grande estrago. E o inimigo das nossas vidas, ele lança diariamente setas inflamadas em nossa direção. E se nós não tivermos protegido com o escudo da fé, meu amigo, a gente não consegue vencer. O quarto elemento é o capacete da salvação. O capacete, como todos vocês sabem, ele é usado para proteger a cabeça, que é a parte que controla o corpo, a nossa mente. E nós temos que ter muito cuidado para não sermos derrotados no campo de batalha espiritual na nossa mente. Eva, ela foi derrotada e enganada dessa forma. Somente quando a gente tem uma mente controlada por Deus, nós conseguimos resistir às tentações, aos pensamentos pecaminosos que vêm de repente na nossa cabeça. Nós devemos falar não, não, porque o capacete da salvação está colocado na minha cabeça. E a nossa cabeça é um membro totalmente importante, a nossa mente, porque ela controla todos os outros membros do corpo. O meu braço não vai simplesmente virar e dar um soco na minha cara, porque ele quer. Não, ele só vai fazer isso se a minha mente quiser que ele faça. Então é de extrema importância nós guardarmos a nossa mente, colocar a nossa mente voltada para Deus. E o quinto e último elemento que nós vemos é a espada do Espírito. Nós vemos até agora 4 elementos de defesa, e a espada é um elemento de ataque. Naquela época tinha espada de diversos tamanhos, espadas pequenas, espadas grandes, e a espada ela representa para nós a palavra de Deus, a Bíblia. Jesus, quando foi tentado pelo diabo no deserto, como que ele venceu? Ele venceu através da palavra. Está escrito, está escrito. E nós devemos fazer o mesmo. Nós devemos ter a palavra enraizada no nosso coração, para que no dia mal a gente pode falar assim, está escrito. Nós devemos conhecer as Escrituras. E como nós falaremos está escrito se a gente não lê a Bíblia? Nós devemos ter esse hábito diário de ler a Bíblia, de estudar as Escrituras.
A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ela nos cura, ela nos vivifica, ela nos liberta. E lá em Hebreus 4:12 diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. E toda essa armadura está disponível para nós usarmos, mas só tem uma coisa: a gente precisa querer. Basta querermos utilizá-la. Se nós utilizarmos ela, com certeza nós estaremos protegidos e inabaláveis nos dias maus. Porque uma coisa é fato: o dia mau, ele vem. E existe um fator combustível para que isso aconteça. É a nossa energia. A gente só vai conseguir colocar em prática tudo isso através da oração. Ninguém consegue poder de Deus na academia. Nós conseguimos o poder de Deus de joelho no chão. Utilize essa armadura. Eu tenho certeza que se eu e você colocarmos em prática tudo isso, nós sairemos vitoriosos. Porque não se engane, por mais forte que você ache que você é, você não consegue derrotar esse inimigo sozinho. Nós precisamos e nós dependemos de Deus. Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilha, curta esse vídeo, espalhe para o máximo de pessoas possíveis. Eu quero te fazer um convite também. Nós temos um Instagram, @multiformemovement, e lá nós ajudamos as pessoas com orações, conselhos. Se você está precisando de orações, de conselhos, ou então se você conhece alguém que esteja precisando, nos indique. Nós ficaremos muito, muito felizes em poder te ajudar, tá bom? Deus te abençoe, um abraço.